Quantos pecados não teriam que ser escritos aí, não é? Nesse rolo, nesse pergaminho. E Arão, então, ele lia esses pecados e colocava a mão sobre o bode. E este bode, então, é levado embora para longe do olhar perscrutador de Deus. É como diz lá no Salmo 103, não é? O Senhor, assim como é longe o ocidente do oriente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Tem um outro texto em Jeremias 50, 20 e também Jeremias 31, 14, em que Deus promete que se procurará a iniquidade do seu povo e não se achará. Por quê? Porque aquele que esses bodes, que esses cerimoniais, que esses cordeirinhos tipificavam, chegou e sua obra é eterna. Sua obra não é apenas para um ano, é uma obra para toda a vida, para toda a eternidade. Então eu desafio você, coloque a sua mão sobre Jesus carregado de pecados, seus pecados, ou seus pecados continuarão sendo seus. E isso é uma tragédia. Por isso, querido, não perca tempo, a vida é tão curta. Quem garante que amanhã você vai estar vivo para fazer essa transação com o Senhor, essa transação de fé, para reconhecer os seus pecados, para mencioná-los ao Senhor e ganhar o perdão para a sua vida. Não brinque com isso. Porque a diferença entre céu e inferno, querido, não são boas obras. Não são a igreja certa ou religiosidade. A diferença é você se apropriar pela fé, acompanhada de arrependimento, autêntico, verdadeiro, do sangue de Cristo. Ok? Agora eu quero então, como eu disse, o ponto que eu quero enfatizar hoje, agora, é este aqui. 4 implicações do sacrifício de Jesus ser final e eficaz, porque o sacrifício dele, como diz o autor do livro de Hebreus, é final e eficaz. E para isso eu quero ler aqui, quero que você vá comigo até Hebreus, onde nós vamos terminar a nossa palavra de hoje. Hebreus capítulo 10. Prepare-se para se surpreender, viu? Porque a gente tem as nossas próprias ideias, né? Isso aí é isso aí outro é isso aqui. Mas o que Deus diz? Isso é que importa. O que Deus quis dizer com estes cerimoniais, com estes momentos que Ele ensinou ao seu povo para praticar durante toda a história. Então, logo no início do capítulo 10, tem um título aí colocado nas Bíblias, não é inspirado pelo Espírito Santo esse título, mas ele ajuda a compreender o tema do capítulo. E na minha, por exemplo, que é a versão da NVI, está assim: o sacrifício de Cristo é definitivo. O que acontecia com os sacrifícios lá dos bodes, né? Ou dos cordeirinhos? Eles eram eficazes para aquele momento, para aquele tempo. Eles não eram definitivos, eles tinham que acontecer vez após vez, vez após vez, vez após vez. E é assim que Deus estabeleceu mesmo, para ir ensinando ao seu povo sobre as verdades a respeito de Cristo. Mas veja aqui, no versículo 3 diz assim, capítulo 10 de Hebreus: contudo, esses sacrifícios que aconteciam lá em Levítico são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Preste atenção nisso, é impossível que o sangue de bodes e touros tire pecados. Tudo era provisório, tudo era algo paliativo, e mesmo assim Deus levava tão a sério isso, não é? E às vezes a gente pensa, negócio paliativo eu não levo muito a sério. Deus levou muito a sério. Pessoas sofreram, morreram por causa de desobedecerem o paliativo que o Senhor lhes deu. Agora imagine desobedecer o remédio final, eficaz, verdadeiro, poderoso, que é o sangue de Cristo. Mas vamos seguir aqui, eu queria
me focar aqui nos versículos 19 até 25. As implicações do dia da expiação para a nossa vida espiritual, como crentes em Jesus. Então está aqui, o autor de Hebreus, que está aqui transmitindo o ensino dos apóstolos, um autor inspirado pelo Espírito, ele diz assim: portanto, irmãos, ele está falando do dia da expiação, e agora está falando que isso se cumpriu plenamente em Jesus, e agora ele diz, portanto, quer dizer, concluindo, né? Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, agora a primeira implicação, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Esta é a primeira grande implicação. Você deve se aproximar de Deus com segurança. Sabe o que é segurança? Não é atrevimento. Segurança é você ser você mesmo. Se aproximar de Deus. Olha, sou eu, com esses trajes sujos, com esses trapos de imundícia cobrindo a minha alma. Sou eu, Senhor, este adolescente que desobedeceu, que foi rebelde, este homem lascivo, esta mulher infiel, esta mulher desobediente a Ti. Sou eu, Senhor, eu estou vindo aqui na Tua presença, através de Jesus. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar uma consciência pura. Porque, pensa bem, que salvação seria esta que a gente se apropria do sangue de Cristo e continua com aqueles pecados na cabeça lá, martelando todo dia? Não. A obra dele é eficaz, é definitiva. Então ele vai tirar, não é você que vai tirar, é ele que vai tirar da sua consciência todos os pecados, sejam eles quais forem. Há pessoas hoje que têm dificuldades em compreender como é que um assassino pode ser perdoado por Deus, ou como é que uma pessoa que fez coisas assim chocantes aos olhos da sociedade pode ter uma chance com Deus. Essas pessoas não conhecem o Deus da Bíblia, não conhecem esse Deus perdoador, porque se houver arrependimento e se houver apego ao sangue de Jesus, essa consciência será purificada. Glória a Deus, glória a Deus. Me lembro quando tive uma experiência com Jesus, que até o canto dos passarinhos me parecia ser para mim, parecia que o céu todo estava aberto para mim, por causa de Jesus, do que Ele fez na cruz. Aí, segundo, versículo 23, vai dizer assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Essa é a segunda implicação, apegue-se com firmeza. Olha, hoje tem tantos cristãos fracos de se apegar, qualquer coisa já estão mudando de credo doutrinário, já estão mudando até de religião. Que coisa absurda, tanta mente fraca, tanta mente que é levada para um lado para o outro. Se você foi alvo dessa salvação, apegue-se com firmeza a essa esperança, não desista. Dizem que uma vez quando Lutero estava para morrer, um cínico, uma pessoa que não acreditava no que Lutero acreditava, chegou para ele e lhe perguntou: e aí, Lutero, você continua crendo? Porque ali não havia extrema-unção, ali não havia missa mais de sétimo dia, ali não havia nada disso. Tudo isso foi desbancado pelo ensino verdadeiro das Escrituras. E aí alguém então pergunta para o Lutero: e aí, Lutero, você confia mesmo? Que não precisa fazer nada dessas coisas, que a salvação é pela graça, que você está garantido? E ele já estava quase sem ar,
E ele respondeu, Yah, bem forte, bem cheio. Sim, eu acredito. Isso é se apegar firmemente. Sabe quando você está ali, já prestes a fechar os olhos nessa terra e ir para a eternidade, poder se agarrar a Cristo e dizer, meu Salvador, estou agarrado em Ti. Terceira implicação, versículo 24. E aqui vai começar as surpresas, hein? Olha só. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Amor e boas obras. Ou seja, terceira implicação, que a gente se estimule, se encoraje, se empurre um ao outro no bom sentido, para amar e fazer boas ações. Boas ações aqui não é as boas obras no sentido de caridade, mas são as boas obras, as coisas que Deus quer que a gente faça com a nossa vida. E que, claro, uma delas é amar o nosso próximo, mas não é só isso. Nos estimular ao amor e às boas as boas ações, boas obras. Encoraje um ao outro a amar, encoraje um ao outro a ser como Jesus. Uma vez um amigo estava enfrentando uma dificuldade e ele veio perguntar a minha opinião. Eu disse assim para ele, você quer agir como Jesus ou você quer agir como você mesmo? E ele já me respondeu, né? Ele falou, eu não sou Jesus. Então tá bom, então age aí do jeito que você acha que deve agir. Mas eu gostaria de ter dito, aliás eu disse, né? Mas não fui bem ouvido não. Eu gostaria que ele tivesse entendido que vale a pena praticar boas ações, mesmo quando está todo mundo martelando na gente. Ok? E a quarta implicação, e aqui prepare-se para uma surpresa, olha só, versículo 25, lembre-se que o autor inspirado, ele está refletindo o ensino dos apóstolos a respeito do que o dia da expiação, cumprido em Cristo cabalmente, significa para nós. Porque olha só, vamos voltar lá em Levítico, só para a gente fechar aqui uma questão. Lá em Levítico 16, o Senhor vai explicar para o seu povo que a razão porque o dia da expiação acontecia era para que o santuário fosse santificado. Sabia disso? Veja lá, Levítico 16. Levítico 16. Estou voltando aqui, paciência. Então, Levítico 16 diz assim, 16:29. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão, jejum, e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro, porque nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. E fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Então veja, o dia da expiação era um dia para fazer purificação pelo tabernáculo. Agora você vai entender melhor a implicação que o autor inspirado fala aqui, essa última implicação. Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Pensa que é só hoje que as pessoas deixam de se reunir com a sua igreja por qualquer motivo, por qualquer mudança, por qualquer coisa que aconteça no dia a dia delas? Não. Acontecia também lá. Acontecia, porque desde que o ser humano é ser humano, ele é tendente ao erro, tendente ao pecado. Mas olha só, diz aqui, não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, com D maiúsculo. Então o que eu estou dizendo? Ou o que o autor está dizendo?
que eu estou lendo, né? A quarta implicação desse cerimonial que Israel tinha que praticar todos os anos é: não pare de andar com a sua igreja. Não pare de ir à igreja, para usar uma linguagem que todo mundo entende bem, não é? Não pare de ir à igreja. Não pare de frequentar a sua célula. Ande com o povo de Deus, porque o sangue de Jesus santificou-nos como igreja. Preparou-nos como um santuário para o Senhor. E se a gente não estiver junto, andando junto, a gente vai para um lado ou para o outro, vai se corromper. E aí Hebreus aqui vai dizer mais à frente, né, que não há uma segunda provisão para quem deixa isso acontecer com a sua vida. E ele diz ainda assim, olha, porque em breve, muito em breve, Hebreus 10:37, aquele que vem virá, Jesus, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, diz aqui o autor de Hebreus, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Que você possa dizer com todo o seu coração, amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esses ensinamentos preciosíssimos da Tua Palavra, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Eu peço, Senhor, que nos ensines a fundo, lá na nossa alma, no nosso interior, o que queres de nós, como Teus discípulos neste tempo, como pessoas lavadas no Teu sangue, comprometidas em Te seguir até a morte, Senhor. Mostra para nós, Senhor, e dá-nos ânimo, dá-nos entusiasmo, dá-nos paixão, Senhor, pela igreja, pela comunhão com os irmãos, pelo ensino dos apóstolos, pela oração, por andar contigo, Senhor. É o que eu peço e te agradeço, para mim e para este querido ou querida que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe você. Espero que domingo que vem a gente possa estar presencialmente lá no nosso local de reuniões, que a gente chama de igreja, mas igreja somos nós, né? Espero poder ver o teu rosto, tá bom? E essa semana eu vou divulgar aí para vocês uma classe que a gente vai começar, chamada EPI, Empoderados para Influenciar. É uma classe com quatro encontros, 4 aulas, tá? Não é uma classe para ensinar a evangelizar, porque isso aí a gente já aprendeu muito, já sabe, enfim. É uma classe para a gente refletir sobre como que eu posso brilhar no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu moro, no lugar por onde eu ando. Eu acho que é muito interessante, não é? Nós vamos ser ministrados de várias formas, por irmãos de Cristo de outras nacionalidades, por alguns vídeos ilustrativos, por nós mesmos, irmãos da nossa igreja, tá bom? Então, participe. 25 vagas a gente está abrindo inicialmente, custo zero. A única coisa que você vai precisar fazer é imprimir a apostila. Aí você vai num lugar onde imprime, ou pede para um amigo, para um irmão, tá bom? Mas é custo zero para te abençoar e para abençoar a nossa igreja também. Que Deus abençoe você. Shalom.